Olá, amigos, bem-vindos a mais um Papo de Qualidade da Vision 360. Como todos sabem, nós gostamos de trazer sempre convidados que possam agregar em qualidade, em conhecimento e trazer um pouquinho da experiência, né, vivência na área de gestão, na área de laboratórios. E hoje não é diferente. A gente está aqui hoje com a Fabiana Copelo, fundadora da Copelo Comply. Saiu. Fabiana, obrigado pela presença. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, esperando trazer um pouquinho da sua experiência. A gente te convidou aqui por já te conhecer há algum tempo já, e já acompanhamos o seu trabalho na parte inicialmente na parte de controles internos e agora na parte de compliance. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho da sua experiência, como que você iniciou nessa parte, primeiro de controles internos e depois na área de compliance, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui. Obrigada, André. Então, prazer aí, é um prazer estar aqui com a Vision 360. Então, falando novamente, meu nome é Fabiana Copelo, sou carioca, 43 anos, administradora. E como você falou, né, eu tenho aí 20 anos de experiência na parte de gestão de empresas, nas áreas de controles internos, gestão de riscos. E nos últimos 10 anos, mais focado na área de compliance, prevenção de fraudes, suborno, corrupção, lavagem de dinheiro aí em diversas empresas. Tenho certificações de compliance, um MBA em administração e, recentemente, concluí um mestrado focado no estudo de cultura organizacional de compliance. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí na frente. E em 2018, né, eu tive a oportunidade de publicar um livro sobre controles internos, dando uma visão prática, que foi onde eu comecei a minha carreira. Quer apresentar já o livro para a gente mostrar para o pessoal? Pode apresentar. Controles internos, uma visão prática, em 2018. E aí, no final de 2018, eu tive a oportunidade de publicar um artigo no site da Harvard Business Review, baseado na metodologia desenvolvida para esse livro, né? Mais para frente a gente fala um pouquinho da metodologia. Um pouquinho sobre isso. Então, falando um pouquinho da minha carreira, né? Como eu comecei nesses últimos 20 anos. Então, eu comecei na área de controles internos e gestão de riscos, muito focado na área de processos, né? Que vocês... muito em empresas, né, de diversos portes, nacional, multinacional. É bom lembrar assim que a maioria do nosso público ele é muito voltado para a parte de laboratório. Sim. Né? E que quando a gente fala de controles internos e compliance, às vezes o pessoal... primeiro, controles internos acha que é um item específico do laboratório, mas a gente fala do controle interno na área empresarial. Sim, né? sim. E o compliance que a gente vai falar um pouquinho mais, que é uma palavra assim bem complicada, que as pessoas ainda não entendem direito. Sim, sim. Sempre nessa parte de processo, gestão de risco, que vocês trabalham muito na parte de qualidade dos laboratórios. Por isso que eu gosto de falar organizações, porque quando você fala em organizações, você faz a referência a qualquer tipo de organização, seja uma empresa, seja um laboratório, seja, né, uma oficina, e a parte de processos, controles, gestão de riscos e compliance para qualquer tipo de organização, qualquer negócio, qualquer setor e qualquer tamanho, e isso até é mencionado aí no livro. E comecei, né, principalmente preparando as organizações para a adequação da lei Sarbanes-Oxley, que é uma lei americana, aplicável a empresas que têm ações listadas. Vou tentar não complicar muito. A maioria dos nossos laboratórios, eles são pequenas e médias empresas. Lógico que a gente tem grandes laboratórios com listados na bolsa, né? Mas a grande maioria dos laboratórios no Brasil são realmente pequenas e médias empresas familiares, né? Em que realmente trazer esse termo novo para eles
é o que a gente quer trazer justamente para eles se profissionalizarem, levarem a empresa para um outro patamar, que aí talvez com seu conhecimento a gente consiga trazer um pouquinho de conhecimento inicial para eles começarem a entender o que é e depois aplicarem isso na sua rotina. Sim. E então, né, falamos rapidamente essa parte adequando as empresas a essa legislação, implementando processos, controles, e nos últimos, mais especificamente nos últimos 10 anos, veio a lei anticorrupção brasileira, né, e a gente teve também uma nova ISO de 2021 de Sistema de Gestão de Compliance. Uhum. E aí eu acho que os laboratórios trabalham muito com as ISOs de gestão de risco, né, e eu acho que fica mais fácil para esse setor, né? E, inclusive, essa nova ISO de Sistema de Gestão de Compliance trouxe também a parte de cultura como ponto central do sistema de gestão de compliance, junto com a governança, junto com a liderança, né? Então, nesses últimos anos, teve uma migração muito forte, né? Uma mudança muito forte da área de controles internos das empresas para a área de compliance, né, como um todo. E aí, não sei se o termo, né? O compliance, pelo menos nos últimos anos, eu tenho ouvido falar, próximos a mim, né, gestores e representantes de laboratórios e representantes de classe, falam, tem que ter compliance, tem que compliance com isso, compliance com aquilo, mas quando a gente perguntava, o que é compliance? A pessoa não sabe responder o que é compliance. Né? Compliance com o quê? Né? Como é que eu aplico? Como é que eu preparo a minha empresa para isso? Então, eu acho que vale a pena dar uma esclarecida do pessoal. O termo, o que é o compliance? Né? É um termo em inglês, mas vamos aportuguesar isso aí. Como é que as pessoas levam isso para poderem compreender? É isso que eu preciso, então... E as pessoas não têm essa visão, tá? Sim, sim. Não, é importante esclarecer, né? Assim, o compliance, ele é uma palavra que veio do to comply, né? Mas é conformidade. Nada mais do que conformidade. E conformidade, né, faz parte da governança e de qualquer organização do laboratório. Com normas, com requisitos internos. Isso. Resumindo, é a conformidade com as regulamentações e legislações vigentes, todas as legislações aplicáveis à operação, do negócio, entendeu? Seja ele um laboratório, né? Seja ele uma indústria. Então, o compliance com essas regulamentações e legislações vigentes e manter elevados padrões éticos. Então, nas operações. Então, isso é muito importante. O compliance, ele também abrange essa questão da conduta ética nas operações, entendeu? Então, resumindo, é isso. E faz parte da governança para você garantir transparência, né, confiabilidade e proteger a reputação, a imagem, a marca. Esses são os principais benefícios, né? E evitar o quê? Descumprimento de leis, evitar multas, penalidades, perdas financeiras, perda da reputação, escândalos. Então, a gente sabe que, claro que, como eu falei aqui, a lei anticorrupção de 2013, e aí veio a Lava Jato em 2014, isso foi muito mais presente nas empresas. Sim. Nas empresas públicas, depois privadas. Só que eu vejo esse movimento dos outros setores nos últimos anos, principalmente o setor de saúde. Então, a gente tem essa lei federal, mas tem leis municipais, ou seja, empresas do Rio de Janeiro, se quiserem participar de uma licitação, precisam ter um programa de compliance, que também é chamado de integridade. E eu acho que no futuro próximo, os planos de saúde, por exemplo, vão passar a exigir os programas de compliance. É algo que vai agora diferenciar as empresas, né? A robustez. E ele, quando a gente falar mais profundamente, né, de compliance, vai ver que ele já abrange muitas coisas que os laboratórios já fazem. Por exemplo, falando mais especificamente de laboratório, a gestão de riscos, a qualidade, os processos. Tem alguns requisitos que os laboratórios usam para acreditação, que é justamente você garantir que os seus funcionários estejam livres de pressões externas para compras de
de produtos, sejam livres de pressões de fornecedores, né? Então, isso faz parte Exatamente. do compliance, né? Exatamente. Esse é um dos pontos do compliance, conflitos de interesses, toda essa questão de concorrencial, entendeu? Garantir processos de contratação idôneos, transparentes, né? A livre concorrência. Um outro ponto também, os laboratórios trabalham muito com empresas parceiras, intermediários. Para o compliance é muito importante, um outro termo que se usa muito em inglês, né? Mas é a devida diligência, e é muito falada due diligence, né? Que nada mais é do que uma avaliação do seu terceiro, né? Um formulário, uma pesquisa de processos judiciais, um formulário onde ele faz declarações específicas e você faz algumas pesquisas e complementa, porque se lá no futuro acontecer algo envolvendo aquele terceiro, alguma Você está respaldado por um documento. Ilegalidade, mas se isso beneficiar você, por exemplo, o terceiro está prestando um serviço para você e ele faz algo ilegal sem o seu consentimento, mas se você se beneficia, pela lei você é responsável. Mas se você apresenta que você fez a sua parte, olha, no momento que eu vinculei esse terceiro, eu fiz eu implementei aqui o meu processo, eu tenho esse formulário, eu fiz as perguntas, fiz a minha pesquisa, você reduz, né, aquelas penalidades e multas. Seria um atenuante? Um atenuante, exatamente. Você demonstra o seu programa de compliance efetivo, e a due diligence de terceiros é um dos itens muito importantes e faz parte do programa de compliance. Mais ou menos quando acontece no laboratório algum erro no laboratório e o laboratório detecta isso, quando ele toma medidas para prevenir, reduzir esse risco para o paciente, ele sabe que errou, ele entrou em contato com o paciente, ele tomou as ações para resolver aquele problema, isso com certeza, essas ações elas vão reduzir, vão ser um atenuante para ele, ao contrário, se ele fechar os olhos e não deixar passar e acabar correndo em cima dele, né? Aí realmente a pena fica bem, bem complicada. Agora, quem é que faz esse... quem gere esse compliance? Quem é o gestor dentro do laboratório para poder acompanhar todas essas conformidades com os requisitos? Quem seria a pessoa ideal? Eu imagino que hoje, para os laboratórios, a pessoa que já lida com os processos, com o controle, que seria o gestor da qualidade, seria a melhor pessoa para o que a gente chama de compliance officer. Os termos, né, são todos muito em inglês. Numa grande empresa seria um compliance officer. Compliance officer. Uma pequena empresa, como a gente sabe que tem uma limitação de colaboradores, acaba que o compliance officer ele se junta num gestor da qualidade. Gestor da qualidade, né? Gestor de riscos e gestor de controles. E aí depende da estrutura da organização, né? Uma estrutura grande, né? Às vezes tem uma caixinha para cada um, estruturas pequenas, né? Você agrupa essas funções. Então, essa pessoa vai ser responsável, como nós falamos, por entender todas as legislações aplicáveis àquele negócio e garantir que a organização está aderente, ou seja, também cada área ali, né, uma área de segurança e meio ambiente, uma área fiscal, né, a operação, cada área está aderente à sua legislação. Vai garantir os treinamentos, o programa de treinamento, que hoje já faz parte de um programa de qualidade, também faz parte de um programa de compliance. As políticas, então... Existem treinamentos que são cíclicos, que devem ser passados anualmente para os colaboradores, ou é um treinamento que ele aprende uma vez e isso não precisa ser novamente aplicado, ou treinamentos que precisam ser reforçados constantemente? Como é que são esses treinamentos? Os treinamentos precisam ser reforçados periodicamente, normalmente anualmente, e são treinamentos
principalmente voltado para as políticas. O código de ética em conduta, que acredito que a maioria dos laboratórios tem. Então, essa é a política mãe, o documento mãe do programa de compliance. Então, o código de ética e conduta, e os funcionários precisam ser treinados, né, e os terceiros. E lógico que as empresas têm muita rotatividade, então você acaba obrigatoriamente tendo esses treinamentos sendo rodados anualmente ou quando houver um novo funcionário. A melhor prática é quando entra um colaborador novo, né, você entregar as políticas, apresentar um treinamento menor e anualmente um treinamento mais robusto, que pode ser presencial, online, híbrido, e das principais políticas. Política de conflitos de interesse, política de brindes e presentes, políticas de relação com agentes públicos, política anticorrupção. Então, as diversas políticas que compõem, né, o programa de compliance, elas farão parte aí porque as pessoas têm dúvida, entendeu? Qual o valor de presente que eu posso aceitar? Ou receber um convite para um congresso? Isso é interessante. A gente tem na parte de laboratórios, tem muito disso, né? A gente tem grandes empresas que, ao participarem de congressos, eles ganham, né, convites, né, para poder convidar os seus clientes, né, dar como brinde, né, uma entrada no congresso. A gente vê distribuição de brindes direto em congresso, a gente vê distribuição de brindes entre os parceiros. Em auditorias eu já presenciei, já vivenciei, né, eu sou auditor já desde 2007. Eu lembro, na minha primeira auditoria, uma das primeiras auditorias, eu fui auditar o laboratório, finalizei a auditoria, terminei, já tinha dado o parecer e tal, e aí no final, o laboratório sempre gosta de, quando é algo positivo assim, ele faz uma festa com todo mundo, né? E aí numa dessas festas assim de parabenização para a equipe, o laboratório ele me presenteou com, acho que era uma caixa de vinho, tinha alguma coisa lá, eu fiquei naquela, eu não sabia o que fazer. Sim. Eu liguei pro coordenador, eu perguntei assim, eu posso aceitar? Eu não posso? Não existia uma política, isso aí foi há uns 15 anos atrás, talvez. Sim. Sinceramente, eu não sabia o que fazer. E aí, assim, não era algo caro, era uma coisa assim, bom, acho que não tem problema, né? Veio para casa. Agora, era algum problema? Eu fiz errado? Eu fiz correto? O que eu fiz? Isso, né? O que a gente fala, né? Não existe uma regra, né? O importante é que uma regra única. O importante é que a organização defina um valor mínimo. Assim, os brindes, né? Que é o caso dessa caneca aqui, né? São brindes com a marca da empresa, normalmente de valor baixo, que não vão ser comercializados, não são um problema. O problema é um presente, uma caixa de vinho, um vinho caro, que pudesse influenciar nesse caso da auditoria, a sua opinião. Ou quando são os fornecedores, os prestadores de serviço que dão para os clientes, né? O problema é aquele presente, ou aquele convite para um show, tudo, influenciar uma decisão de contratação ou de renovação de contrato, de manutenção. Então, esse momento ali, entender a relação, definir valores que não sejam montantes que não sejam altos, uma periodicidade, e sempre os colaboradores daquela organização reportarem, e o compliance, tudo que recebeu, o compliance analisar, né, registrar, e não, ok, isso aqui está de acordo com a política, isso aqui não está, a melhor prática é sempre registrar. Mas eu mencionei brindes e presentes porque é algo que sempre tem dúvidas em qualquer tipo de organização, é um assunto, principalmente no final do ano. No final do ano é mais comum, né? Mas assim, ao longo do ano, né, os bancos enviam. Então, assim, sempre é muito comum. Mas é uma forma, não deixa de ser uma forma de se fazer lembrar. Opa, tem que fechar um contrato, tem que renovar a minha assinatura. Lembrei aqui dele, não é? Não é essa a ideia que as empresas têm? Mas
A ideia é que não pode ser feito no momento, exatamente naquele momento de fechar o negócio. Negociação, entendeu? De negociação. A ideia é assim, tá, eu já tenho um contrato fechado, tô ali no final do ano, vou dar um brinde, uma agenda, uma canequinha. Agora, a gente sabe quando vai, né, um vinho caro, um evento, uma viagem. Agora, quando é o convite para um congresso, né, uma palestra técnica, a gente sabe que está ali envolvido com o serviço que ele está prestando, vai melhorar o conhecimento técnico dos funcionários, é um pouco com o negócio isso. Né? Mas por isso que depende de uma análise de um profissional de compliance. E aí eu vou ver, a minha organização tem contrato ativo com esse? Qual é o objeto? Qual é o propósito? Qual é o momento? Eu estou fechando negociação. Então, uma pessoa que esteja nesse ramo, quer dizer, que seja responsável pela parte de compliance do laboratório, então ele precisa ter uma assessoria para ajudá-lo nessa tomada de decisões. Ele precisa ter o conhecimento técnico ali, né? Entraria aí, no caso, a Copelo Comply? Não, o Compliance Office ele vai estar preparado, né? A Copelo Comply ajuda as empresas a implementar essas regras, mas o Compliance Officer ele vai nada mais, nada menos do que garantir que o que está sendo feito está de acordo com aquelas políticas internas, com aquelas regras deles. A ideia é que as empresas e os laboratórios eles precisam normalmente de um trabalho inicial para implementar essas políticas, revisar algumas que já existem, mas que não estão de acordo com as melhores práticas de mercado. Então, e implementar os outros pilares, que a gente não está falando só de políticas. Eu falo muito assim justamente do pontapé inicial, porque a gente, na Visa, a gente tem treinamentos que justamente tentam levar o laboratório à implementação de um sistema de gestão da qualidade. E a gente viu que os laboratórios eles precisam daquele pontapé inicial, aquele empurrão, porque começam a pensar como se fosse um bicho de 7 cabeças e às vezes não é. Às vezes basta você ter lá um passo a passo e aí quando você consegue colocar isso na cabeça deles, como que funciona esse passo a passo, aí a engrenagem roda. Então, às vezes, falta justamente um empurrão, uma assessoria, uma consultoria, que aí os laboratórios eles acabam, é isso, então cria-se um passo a passo e eles conseguem caminhar sozinhos, mas a maioria das vezes eles precisam sim dessa ajuda inicial. Sim, e o importante, da mesma forma, quando o compliance está dentro de uma empresa ou quando a gente está prestando uma consultoria, é entender a realidade daquela organização. E estabelecer regras de acordo com a necessidade, com o tamanho, com o negócio, que sejam regras que de fato funcionem. Né? Porque não adianta você implementar regras que não façam sentido. Então, por isso que tem que ter esse estudo, esse diagnóstico, essa conversa, entender a realidade, a operação, as interações, os terceiros, né? A necessidade da equipe de marketing, o volume de contratações, e aí definir as regras, e aí as regras de due diligence, a periodicidade para revisar essas due diligence, às vezes inviabiliza ali, vai ficar válido por quanto tempo? 1 ano, 2 anos? E se um risco for alto? Eu posso contratar mesmo assim se for alto? Pode, desde que você deixa documentado, siga uma alçada de aprovação. Então, tem diversas questões. E isso que a gente só falou de due diligence de terceiro, de brinde de presente, de conflito. Se eu tiver um conflito, uma relação com o terceiro que presta serviço, com outro laboratório. Então, a questão de conflitos, ela fala das relações. E aí você precisa também de um aconselhamento jurídico, não? O jurídico e o compliance andam muito juntos. Então, o compliance e o departamento jurídico também vão sempre ali caminhar de mãos dadas quando surgir, né, uma dúvida. Mas a questão de conflito ela é muito ali na área de compliance mesmo, entendeu? Entendi. Algumas pessoas entendem ali como uma questão jurídica, mas não. Eu tenho um primo que presta serviço para laboratório, né? Eu posso, né, contratar? Então, assim, se eu faço parte ali do processo de contratação,
Fica esquisito. Exatamente. Então, a gente tem que garantir que o processo, a gente está contratando de acordo com o preço, de acordo com a qualidade do serviço, entendeu? Que aqui não teve nenhum tipo de influência. Realmente apto para o serviço. Apto para o serviço, porque a questão do conflito é que eu estou tomando decisões para o negócio, para a organização, para atender o melhor interesse do negócio. Sim. E não um interesse pessoal. Então, só que se pode se configurar em diversos tipos de relações, né? Não só ali de fornecedor, como até na própria estrutura da organização, né? Parentes, enfim. Sim. E aí a gente falou um pouquinho das poucas políticas, assim, que são importantes, né? Algumas que são importantes, mas os outros pilares do programa de compliance, um deles é a gestão de riscos, que vocês, né, também dão treinamento nessa área, controle, que vocês também dão treinamentos voltados para a parte da controle da qualidade, né, no caso dos laboratórios. São 2 pilares também do programa de compliance, por isso que eu falo que muito de um programa de compliance, que varia entre 5 a 10 pilares, dependendo da organização, as organizações já possuem. Elas só precisam organizar isso como um sistema de gestão de compliance, um programa de compliance, e estruturar isso no seu site. Um outro pilar muito importante, monitoramento contínuo. Ou seja, eu implemento políticas, eu implemento controles, mas eu preciso garantir, periodicamente, que eles estão funcionando adequadamente. Então, monitoramento contínuo. E aí, se eu tenho um comitê de ética e compliance estabelecido, eu apresento esse resultado do monitoramento, que nada mais é do que testes por amostragem, para verificar. Exatamente, é uma auditoria. É uma auditoria. Que eu gosto de falar monitoramento, né, para ficar mais leve, mas é uma auditoria prévia, um monitoramento interno, ou seja, a própria organização está fazendo o seu asseguramento. Você fala auditoria, as pessoas começam a tremer, suar. Exato. Eu tô acostumado com isso. Mas nada mais é do que o seu monitoramento preventivo interno, e você apresenta os resultados num comitê, que é a governança, e você toma ações para remediar as não conformidades que foram identificadas, né? E a ideia é que você está trabalhando nos seus riscos, nos seus processos antes, né, de algum risco se mitigar, algum risco se materializar. Sim. Então, se você identificou uma não conformidade, você pode implementar uma ação. Olha, esse controle não está funcionando adequadamente, esse processo a gente precisa revisar. Isso é um processo de monitoramento contínuo. E as ações preventivas são feitas através da gestão de risco. Exato. Gestão de risco, controle interno, e aí isso tudo resulta, né, nesse monitoramento, e aí você identifica a não conformidade ou não identifica, apresenta ao comitê, vai monitorando a regularização. O exemplo e o suporte da alta administração é muito importante também, reforçar a importância do compliance, da qualidade. Isso é algo que a gente tem que treinar também a direção. Eu já presenciei diversas vezes, durante uma auditoria, ações de diretores e de gestores com um pensamento de esconder ações que sabiam que estavam erradas, né, onde aquele momento ali você paga uma auditoria justamente para te ajudar a ver coisas que às vezes você não vê, e ele querendo esconder, e isso passa para a cultura da empresa. Sim. E a empresa acaba não sendo adequada, né, no crescimento empresarial. Isso, né? Então, assim, realmente a direção ela tem que estar muito bem alinhada e querer, né, que a empresa esteja correta. Normalmente, o exemplo e o suporte da alta administração, dos gestores do laboratório, esse é o principal pilar. Se você olhar os diversos frameworks de programa de compliance que existe, da CGU, da LEC, esse é o principal pilar que sustenta todos os outros. Ou seja, os gestores, eles precisam dar o exemplo de conduta dos valores que estão ali no código, o exemplo para os demais colaboradores, né, no dia a dia. E só assim eles vão reforçar. Seja você implementando na organização uma cultura de compliance, uma cultura de qualidade, uma cultura de excelência, aquilo só vai ser internalizado porque no primeiro momento eles vão
fazer, cumprir porque tem que fazer. Porque tá escrito, porque... E aí, no início, foi muita cultura da punição, né? Se eu descumprir, vou ser punido. E aí, o canal, a gente vai falar mais um pouquinho desse outro pilar, que é o canal confidencial. É o canal de denúncia. É confidencial mesmo? Então, aí, mais uma vez, depende da organização, né? Organizações robustas, tem um canal de denúncia independente, terceirizado. Maturidade da empresa, né? Maturidade. Isso tudo é a maturidade de um programa de compliance. Mas já ter um canal que a própria empresa possa receber, os funcionários se sintam, os colaboradores, confortáveis e seguros para fazer relato, é assim que a organização identifica qualquer possível fraude para poder atuar, assédios, que também é outra questão tratada pelo compliance. Isso é possível fazer numa pequena empresa, já que o número reduzido de profissionais e tendo esse canal para que ele possa entrar em contato com o seu supervisor ali na direção, fica mais complicado, né, para ele conseguir fazer esse tipo de conversa, né, de forma anônima. Anônima fica mais complicado, mas assim, tendo esse compliance officer independente, né, ele se sente mais confortável, assim, de reportar para o compliance officer, só que tem empresas que podem, assim, tem e-mails, e aí esse colaborador pode criar um e-mail e fazer, caso queira ter anônimo, caso não existe uma ferramenta, a ferramenta custa caro, é mais robusto, mas pode ser trabalhado através de e-mails. Tem outras opções, mas o ideal é que nessas pequenas organizações exista uma pessoa ali independente para tratar essas questões, independente da gestão. Aí isso leva realmente à maturidade da empresa. Sim. Se ele tiver uma gestão que não tem esse pensamento, fica complicado. Sim. Realmente. E que aí que esse caso seja tratado, né, com a seriedade adequada e levado para um comitê e não tenha fuga de informação, não tenha retaliação, principalmente, que é outro grande eu problema. Acho que é a grande preocupação de um colaborador que queira, às vezes ele quer fazer algo para ajudar, mas ele pode se sentir realmente retaliado de alguma forma, né? Sim. E aí tudo vai acabar na parte de cultura, né? A gente vai falar um pouquinho que a implementação desse programa de compliance, ela precisa ser internalizada. E aí, através da cultura. E aí, só assim, esse programa vai ser maduro o suficiente para que todos esses temas sejam tratados com a seriedade, a independência adequada. Então, acho que a gente já falou de alguns principais pilares do programa aqui, acabamos adiantando, né? Não, com certeza, a gente vai falar, a gente programa as coisas aqui, mas a gente vai falando, vai esquecendo, vai lembrando, eu vou olhando aqui se tem alguma coisa para falar. Fabiana, eu estou vendo aqui, o tempo está passando, acho que é bom a gente falar um pouquinho do seu livro, né? Sim. Você quer falar sobre o seu mestrado, sobre o seu livro, porque foi uma sequência, né? Foi uma sequência. A ideia do livro de controles internos era, na época, não existia nenhum guia prático ou um framework para ajudar tanto os gestores de processo, de empresas, como as próprias áreas de controles internos a trabalhar a sua gestão de risco e os seus controles. Não existia nada prático. Os frameworks, como eu falei, vou falar aqui o termo COSO, eram frameworks complexos para adequar a lei Sarbanes-Oxley, e a minha ideia com o livro era exatamente, na época eu tinha 15 anos de experiência, era unir o conhecimento teórico com o prático. E a minha ideia com o livro era exatamente passar esse conhecimento para que qualquer um, de qualquer organização, de qualquer tipo de setor, pudesse, sozinho, identificar quais são os riscos, o gestor da área financeira, quais são os riscos aqui, um pagamento em duplicidade, né, uma fraude. Ele sozinho pudesse identificar e identificar quais controles ele podia implementar para mitigar os seus riscos. Então, a ideia inicial do livro, a partir de riscos e controles
eu não inventei nada, eu simplesmente organizei e simplifiquei o conhecimento já existente do COSO, ERM, de riscos. Mas a metodologia você criou. Sim, aí a ideia foi vir nesse caminho ali, dando essa base para o livro, né, organizando e simplificando conceitos de controle de riscos, até da ISO de gestão de riscos também. E aí desenvolvi uma metodologia chamada 2Q2S, que são 2 questions, 2 steps, né, para ser aplicada a qualquer idioma, 2 perguntas e 2 passos. E aí desenvolvi que nada mais é do que um método de raciocínio, para que sozinho, né, o que eu quero garantir, de que forma eu posso garantir. E aí, a ideia com o livro é pegar alguns processos de negócio comuns a todos os tipos de empresa, a partir de compras e contratação, financeiro, contabilidade, que tem em qualquer tipo de organização, e aplicar essa metodologia, essa ferramenta e dando exemplos de controles para esses processos. Né? Essa foi a ideia principal, é o diferencial do livro, e até foi por isso que, né, gerou o artigo na Harvard Business Review. Esse foi o grande diferencial. Bom, o artigo você pode passar para a gente disponibilizar para eles. Aí, infelizmente, durante a pandemia, o site da Harvard, a Harvard Business Review saiu do Brasil, né? Então não está mais disponível no site, mas tem uma parte dele disponível no meu LinkedIn. Tá. E também ainda encontra no livro, archive. Eu estou vendo aqui, tem vários processos na parte de gestão, né, empresarial e tal. Lógico que tem alguns processos aqui que podem ser aplicados no laboratório, inclusive podem ser incluídos dentro da gestão laboratorial. Quando a Fabiana me deu o livro já há algum tempo atrás, eu procurei fazer algo parecido aqui, tentar aplicar isso na área de laboratório, mas eu vou deixar a Fabiana, ela vai trazer esse treinamento para a Vision, tá? Então aguardem mais um pouquinho, ela vai trazer explicando a implementação desse processo, dessa metodologia que foi criada por ela, o 2 questions, 2 steps, isso. 2Q2S. E onde é que o pessoal pode adquirir o livro? Ele está disponível no site da editora Pro Innovation, também tem o site copelo.com.br, lá tem os links para compra, tanto online na Amazon quanto a via física. Eu acho que o link a gente pode botar quando for ao ar aqui a nossa apresentação, o pessoal clica lá. Pode. E compra. E aí, como eu falei, controles internos é um dos pilares, voltando até para o programa, foi até por isso que, como controles internos de gestão de riscos, eles fazem parte de um programa de compliance, até foi natural essa migração de carreira, porque eu continuei aplicando todo esse conhecimento, né? Eu costumo falar que eu sempre trabalhei com compliance, porque se o compliance é você adequar os processos da organização às suas regras internas, políticas internas ou externas, eu sempre trabalhei com compliance. Foi só se adaptando, foi só se moldando para chegar onde você queria. Exatamente. E aí é que tomou mais esse caráter de, né, anticorrupção nos últimos anos. Muita gente fala assim, o compliance só é LGPD. Eu vi em alguns laboratórios, não é só LGPD, não é só código de ética. É muito maior, é muito mais abrangente. E você falou anteriormente sobre a customização para cada empresa, né? A gente vê por aí um monte de empresas querendo vender receita de bolo. Não, faz isso aqui que você vai ter o seu compliance aplicado no laboratório. A mesma coisa é LGPD. Tem um curso aqui de LGPD, você vai estar pronto, seu laboratório vai estar pronto para LGPD. E a gente vê que nas aulas que a gente vem acompanhando, que a gente vem ministrando e dando, né, com os nossos professores, a gente vê que isso não existe, né? Precisa realmente ser algo específico para a empresa, onde aquele gestor, aquela pessoa que estiver dando a consultoria, ele vai compreender os seus processos, ver o que você faz para justamente criar algo que adeque à sua realidade. Não pegue uma receita, vai lá, aplica. A pessoa não vai conseguir aplicar. Não vai conseguir. Vou dar um exemplo. Vai jogar dinheiro fora. Vou dar um exemplo prático aqui disso, né? Porque esse ponto é muito importante para o compliance e para qualquer organização. Você adequar as suas políticas, os seus processos, seus controles àquela estrutura. Ou seja, aquela estrutura
de sistema, aquela estrutura de pessoas, aquele tamanho de organização. Eu tenho sistema para controlar, eu tenho, né, um ERP, eu tenho quantas pessoas. Então, assim, a gente vai ter due diligence de terceiros para qualquer contratação de serviços X, Y, Z, que são de maiores riscos, a partir de 10 mil reais, ou para esses tipos de serviço de qualquer valor, porque independe, porque eles são de muito alto risco. Eu tenho estrutura para fazer isso? Porque se eu recebo um formulário de due diligence e eu não analiso, isso é muito pior do que eu não ter o processo de due diligence implementado, né? Porque se tiver um problema ali e eu não analisei e não tratei, é muito pior do que eu... Então, isso depende. Eu tenho que analisar qual é o meu volume de contratação, qual é a minha estrutura interna. A ideia é você não começar... para eu fazer esses controles, eu tenho que contratar não sei quanto. Não, é você ir adequando e melhorando e aprimorando os seus controles de acordo com o seu crescimento, a sua estrutura, né? De forma ali orgânica e ir acomodando, entendeu? Não tem problema você não começar com uma melhor prática, mas você já ir começando e adequando. Para funcionar, e para que as pessoas vejam valor naquilo, o que aquilo está agregando, que aquilo realmente está evitando erros, evitando perda financeira, protegendo a minha marca, a minha imagem, melhorando a minha reputação, conseguindo que eu feche novos negócios, que eu cresça a empresa, principalmente que a organização, os gestores vejam valor naquilo, que um funcionário veja que não está fazendo aquilo ali só porque criaram aqui mais uma política, eu tenho que fazer, ele entenda o porquê que ele está fazendo aquilo. É verdade. Isso a gente vê constantemente essa questão do valor da empresa, né? A gente vê cada vez mais laboratórios, né? Eu falo laboratórios porque são nossos principais clientes aqui, mas os laboratórios, eles... hoje a gente tem em torno de 15 mil... Aliás, tem um trabalho do Sebrae da Bahia que diz que temos 22 laboratórios no país. Eu acho que tem um pouco menos, né? Mas 22 mil laboratórios. Desses 22 mil laboratórios, acreditados, a gente tem em torno de uns 700. É muito pouco. O que é um laboratório acreditado? É você seguir normas, é você seguir requisitos de qualidade, onde ele se propõe a seguir seguir esses requisitos de qualidade justamente para demonstrar para a sociedade, para quem consome os produtos, que ele tem qualidade, que ele tem credibilidade, que os resultados são satisfatórios. E com certeza, se ele conseguir demonstrar que ele tem todas essas características que você, de um programa de compliance implementado, e conseguir expor isso, acho que para a sociedade, faz a imagem dele crescer. E é um diferencial, já que a maioria não tem. O que vai diferenciar os negócios daqui para frente. É o que vai gerar valor para os acionistas. Como eu falei, as exigências até dos planos de saúde, eles vão... o caminho é esse, e é o que vai diferenciar aí quem trabalha de forma correta e ética. E até, como é um tema assim que, como se fala, gera muita dúvida, e a gente falou sobre os pilares aqui meio pingado, eu vou listar aqui os pilares para ficar claro para todo mundo que está assistindo, né? Então, quais os pilares que fazem parte de um programa de compliance ou um sistema de gestão de compliance, como você tem que falar, né? O comprometimento e o suporte da alta administração é um pilar. Políticas e procedimentos, principalmente o Código de Conduta Ética. Avaliação e gestão de riscos. Para o laboratório, a gente pode falar controle da qualidade, né? Ao invés de controles internos, para não gerar confusão. O quarto pilar, controle da qualidade. Mas, na verdade, o laboratório, se você falar controle de qualidade, ele vai confundir também. Porque controle de qualidade, existe um procedimento interno lá que, antes da fase analítica, que é o controle de qualidade dos ensaios. Só que o controle de qualidade, a gente tem várias etapas dentro do laboratório. No atendimento tem um controle de qualidade para não sair um cadastro errado. Durante a coleta tem um controle de qualidade. São as barreiras que a gente cria. Então, mas aí os controles... Quando a gente fala controle externo, a gente está falando isso, de todos os controles que existem, entendeu? Sim. Aí eu adaptei aqui porque
a parte de gestão do laboratório, eles vão usar os controles internos, a parte financeira, contábil. Eu entendo isso aqui dessa forma. forma. A operação, o controle da qualidade. Mas só para exemplificar essa parte de controles. Treinamento e comunicação, ou seja, treinar e comunicar toda vez que eu revisar uma política, eu tenho que divulgar para os meus colaboradores, eu tenho que deixar essas políticas disponíveis. Eu estava falando para eles, disponíveis para os colaboradores. Due diligence de terceiros, é mais um pilar que já falamos aqui, a avaliação dos terceiros. Canal de ética, ou canal de denúncia, ou canal confidencial, como chama, e o monitoramento contínuo. Eu falei 8 aqui, que são os principais pilares, mas tem empresa que tem menos, tem empresa que tem investigações, mas eu trato investigações junto com o canal, tem empresas que já têm diversidade e inclusão como um pilar, então, mas os 8 principais são esses que eu mencionei aqui, que compõem um programa de compliance. Entendi. Agora, eu sei que você tem experiências em grandes empresas, multinacionais, experiências no Brasil, fora do Brasil. Existe uma diferença? Você nota a diferença entre essas empresas de fora, as empresas daqui no Brasil com a questão do compliance? Eu acho, o meu entendimento é que o pessoal, as empresas de fora, elas têm uma preocupação muito maior do que internamente. Como é que você vê esse cenário? É porque é algo mais antigo para fora, né? A gente já tem aí leis anticorrupção internacionais muito mais antigas, né? A americana de 77, a inglesa de 2010. Então, as empresas multinacionais já tratam esse tema há muito mais tempo. E é um tema, assim, que tem 10 anos para a gente. Então, as empresas vêm aí para a maioria das empresas, né, trabalhando nesse tema mais recentemente. Mas a gente já avançou bastante. Aqui o guia de programa para empresas privadas no Brasil, ele é bem robusto, ele é baseado nas melhores práticas das leis internacionais. Então, a gente já avançou bastante, tanto que agora, 10 anos após a lei anticorrupção, né, 10 anos após o Lava Jato, que nós chegamos agora, do ano passado para esse ano, as empresas chegaram na próxima discussão, que é a parte da cultura. Né, porque antes veio um monte de regra, implementaram, cumpre, punição. E agora, saiu, 2021, saiu a ISO do Sistema de Gestão, como eu mencionei aqui, colocando a cultura no meio do framework do Sistema de Gestão, junto com governança e liderança. E, em 2022, saiu um novo decreto da Lei Anticorrupção, trazendo um segundo objetivo para os programas de integridade, que a lei chama de programa de integridade, mas é igual, com programa de integridade, programa de compliance ou programa de conformidade. São sinônimos. Que é implementar e manter uma cultura de integridade. Ou seja, agora nós fomos para uma segunda discussão. E até foi curioso, e agora eu acho que já entrando sobre o tema do mestrado, que eu tinha acabado de escolher, a minha ideia era fazer a minha pesquisa aprofundando gestão de riscos, due diligence de terceiros, criar um modelo para identificar risco alto, médio e baixo, mas eu me apaixonei por cultura organizacional, porque ela é muito importante para a área de compliance, o programa de compliance, eu vivia isso, eu vivia essa dificuldade na prática, então eu me apaixonei pelo tema, e eu mudei de área, mudei de orientador, mudei de tema de pesquisa e fiz essa pesquisa, né, de como a cultura organizacional pode ajudar o programa de compliance, né, a fortalecer, a implementar os pilares do programa de compliance, né, porque é você internalizar esses valores, ou seja, o colaborador, ele começar a agir daquela forma, ou ter aquela conduta, porque ele sabe que é o certo, sem ninguém sem estar escrito no papel, ou sem ter alguém precisar falar que você precisa fazer isso. Não, ele vai agir daquela forma porque faz parte da conduta dele já, da cultura da empresa, né? Todos agem daquela forma, é a forma correta. Então, esse que a gente é o segundo passo, né? A internacionalização, ou seja, os valores daquela organização, eles já estão internalizados no dia a dia daqueles colaboradores. Leva tempo, né? Leva tempo, e aí tem até
um modelo de nível de maturidade, né? E qual foi o resultado dessa pesquisa, né? Nós identificamos 7 elementos da cultura organizacional importantes para a implementação de um programa de compliance. Primeiro é a definição desses valores, isso está claro, né? Que a gente chama de ser compliance, né? Os valores éticos. O segundo, a gente falou bastante dele aqui, né? O exemplo com responsabilidade, que já eram temas conhecidos no mundo do compliance, como tone from the top, ou tone at the top, que era muito chamado. Eu gostei, eu dei esses nomes, né, para esses elementos. Discurso com ação, que é o exemplo, como é que fala? Você agir de acordo com o seu discurso. Sim. Entendeu? Então, isso é que também no mundo de compliance a gente falava, né? Walk the talk. E a gente vê às vezes você faz um discurso na frente de todo mundo, mas você não. Às vezes o gestor não age daquela forma. Aí o teu colaborador vê aquilo tudo, não acredita naquilo. Exato. Então, a importância do discurso com ação. E isso a gente identificou com a pesquisa com 10 profissionais de compliance de grandes empresas. Vocês conseguiram fazer essa avaliação? Essa avaliação. Em empresas diferentes? Em empresas diferentes, 10 compliance officers de pequenas e grandes empresas. Então, dei esse nome, discurso com ação, mas ele já tinha um nome no compliance, né, que era o Walk the Talk. Normas com valores, ou seja, as suas normas eles precisam refletir os seus valores, as regras que a gente chama as regras do jogo, né? As regras do jogo precisam estar claras e objetivas nas suas políticas, que a gente já falou bastante aqui. Delação com proteção, a gente também falou um pouquinho aqui. Os colaboradores precisam sentir seguros, protegidos para relatar qualquer desvio, poder relatar qualquer desvio do código de conduta ou de qualquer política ou de legislação. Punição com equidade. Então, a ideia também que a gente observou e que os 2 últimos elementos que eu vou falar é o que são menos presentes nas empresas, que ainda estão caminhando, né? Punição com equidade, ou seja, se eu identifiquei uma violação, uma não conformidade, eu vou aplicar uma punição, seja para um colaborador, né? Ou seja, você tem que ter uma regra para punir. Independente do nível. De cargo, se ele é um gestor, independente do cargo ou da posição daquela, se é um gestor, se é um analista. Então, a punição tem que ter equidade. E um último elemento é o resultado com ação. Ou seja, os colaboradores, eles precisam ser avaliados não apenas pelo que eles alcançaram, pelo alcance dos objetivos, mas como eles alcançaram. Porque eu posso ali bater todas as metas da empresa, né, obter altos lucros, mas a que custo? Violando leis que pode gerar um risco para a empresa, se for descoberto, ou assediando meus funcionários, gerando um ambiente péssimo. Então, incorporar essa parte da ética e do compliance na avaliação dos funcionários, porque ele já é uma responsabilidade dele cumprir, entendeu? Então, você não vai ter um objetivo para isso, mas ele precisa ser avaliado. Qual foi a conduta? Ele obteve esses resultados com base de que forma? De que forma? Não apenas o que ele alcançou. 360? Incorporar isso no formato que a organização utilizar, entendeu? Mas que isso seja um elemento ali de avaliação. Ele alcançou os objetivos, mas teve violação, ética de compliance. Dentro das regras. Dentro das regras, exatamente. Então, a gente vê que esses 2 últimos elementos. E aí eu dei esses nomezinhos para ficar fácil das pessoas identificarem, né? Punição com equidade, resultado com atitude. Que as empresas ainda estão aí batalhando aí já existe, né? A gente vê que está implementado em muitas empresas, mas a gente ainda vê que é algo que elas estão caminhando, entendeu? Incipiente ainda. E eu sei que você fez algumas pesquisas na área de laboratório, sei que você não é da área de laboratório, mas para se preparar para vir para o nosso papo aqui, você fez algumas pesquisas no site. E o que você tem para falar da gente? Não, o que você tem para falar do que você viu de legal dos laboratórios que vem já trabalhando com compliance, já vem implementando essa ferramenta, essa modalidade aí no seu dia a dia?
Eu achei muito interessante, porque realmente o mundo de laboratórios é um setor novo, né? Mas já trabalhei para o setor de saúde, empresas do setor de saúde. Então, né, já tinha um pouco dessa vivência. E eu identifiquei algumas notícias e artigos relevantes que eu acho que a gente pode, né, compartilhar aqui com o nosso público depois. A gente coloca os artigos quando for exposto, tem lá no YouTube, a gente vai estar com o nosso papo de qualidade lá, a gente coloca os artigos, os links. No nosso site também da Vision, vocês podem entrar lá e baixar, a gente disponibiliza. Então, tem até um artigo que eu identifiquei do laboratório Sabin, né, que ele estava presente no primeiro guia Exame de Compliance. Então, ele figura entre as empresas que apresentaram as melhores práticas e políticas de compliance no Brasil. Então, os laboratórios já estão sendo reconhecidos, já estão, como a gente falou, né, é algo que está incipiente, né, nos laboratórios, mas a gente já vê alguns laboratórios se destacando porque já avançaram, já, né, tomaram a frente e implementaram essa iniciativa, né? E achei outro artigo aqui de 2022, recente, Compliance, a hora e a vez do setor de saúde. Legal. Então, também falando, né? A criação de programa de compliance robusto é o direcionador para combater, né, condutas antiéticas e inidôneas, por vezes, identificados nessa área de saúde. Então, a gente também compartilha. E aí eu olhei alguns sites de laboratórios, né? A gente vê que alguns são bem completos, né? Nenhum deles lista todos os pilares, mas eu vou comentar aqui o Lab Vital, né? Eu achei o site deles falando do compliance como pilar, falando da implementação de programas de compliance, falando de um dos pilares do monitoramento e avaliação contínua. Legal. E falando também da integração da ética e compliance na cultura organizacional, que é o tema agora muito importante do momento, super atual, e falando também dos benefícios. E aí tem outros laboratórios, né, que trazem outras políticas além do código de ética, já traz um link para o canal de denúncia, traz outras políticas como conflito de interesse, política concorrencial, né, combate à corrupção e lavagem de dinheiro, mas a gente vê a maioria dos laboratórios apenas com a sua política, o seu código de ética e conduta, né, ou o código de ética e conduta e faz referência ao LGPD, então, sim, só... Falta muita coisa. Falta muita coisa. Então, a gente vê que muitos laboratórios ainda resumem ali o compliance ao código de ética ou alguma legislação relevante que associaram para eles como compliance, entendeu? Entendi. Mas alguns laboratórios já avançaram, já estão à frente. Então, assim, foi algo bem interessante. E como eu falei, eu acho que é o futuro, eu acho que é um caminho sem volta e eu acho que vai ser algo que vai diferenciar, não é só uma obrigação legal, ela tem um propósito mais nobre, né? E mais importante para se destacar. Então, se destacar e sobreviver nesse mundo cada vez mais complexo e competitivo que nós vivemos. Então, assim, o laboratório já busca a qualidade, a acreditação e o compliance é algo também que vai trazer essa diferenciação, com certeza. E para fechar, aproveitando, eu trouxe aqui 2 livros, né? A gente falou, né, muito sobre compliance, controle, mas eu acho que todo mundo que está assistindo a gente, os laboratórios, eles querem, né, implementar equipes de excelência, equipes que trabalhem com qualidade, com compliance. Eu trouxe aqui a sugestão de 2 livros, esse aqui eu já li, já tem uns 4 anos, que é muito interessante. Os 2 falam sobre cultura, mas esse aqui, Equipes Brilhantes, né? Ele é muito interessante para ajudar, né, aqui as suas equipes trabalhem com o mesmo propósito, né, com o mesmo objetivo e coesas, em cooperação. E esse eu estou lendo agora, do Ben Horowitz, Você é o que você faz, como criar a cultura da sua empresa. Então, tudo que a gente falou aqui, ele, né, para ser efetivo, ele vai ter que ser incorporado na cultura. Né? Então, são 2 dicas assim, que eu trouxe que, né, de certa forma, estão vinculados aos temas que nós falamos, mas para ajudar aí na gestão dos laboratórios, para que eles consigam aí a excelência. Fabiana, obrigado.
antes de fechar, dia 27 de agosto, Fabiana vai estar dando um treinamento para a gente, chamado Introdução ao Compliance. Então, tudo que a gente falou aqui e mais um pouco, a Fabiana vai poder introduzir esse novo conceito para os laboratórios que estão aí querendo caminhar, se destacar. Então, essa é a oportunidade, tá? Então, siga a gente lá no Instagram, siga a Fabiana também, através do... Copelo Comply. Copelo Comply, é o Instagram também, né? Isso. E o treinamento é dia 27 de agosto, 6h30, às 9 horas, né? 6h30 às 9 horas. Siga a gente lá. Fabiana, obrigado pela sua presença. Fabiana vai estar com a gente algumas vezes ainda, vai dar outros treinamentos. Fabiana dá consultoria também na área de compliance. Obrigado pela presença. Obrigada, André. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com você. Obrigada aqui ao público da Visio 360. E espero aí conhecer, né, alguns de vocês aí desse público de laboratórios no nosso treinamento, essa parceria aí que a gente está começando e que vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Tenho certeza. Gente, obrigado. Até o próximo Papo de Qualidade.